700 e pouco dinheiro para pagar. Aí eu falei assim, ó, eu acho que a conta está errada. Ele já me olhou bem sério, porque falar de conta está errada, ele já pensa que a gente está achando que ele cobrou demais. Né? Eu falei, não, eu acho que eu devo pagar alguma coisa a mais para você. Ele falou, por quê? Eu falei, deixa eu ver os depósitos que eu fiz. Eu tinha feito um depósito inicial de R$100 para confirmar e eles marcaram 210. Depois eu tinha feito mais um depósito de 300 e alguma coisa e eles imprimiram 2 vezes. Daí não deu mais, daí ele fez a conta e daí já tinha até o papelzinho do cartão, já tinha saído lá. Daí já tinha marcado ok, pago lá na nota. Eu falei, tá errado. Ele falou, não. Falei, deixa eu ver. Fui conferir, falei, esse de 210 não era 210, era R$100. Daí estava meio apagado, ele falou, você está falando? E eu tinha os comprovantes, eu não quis nem mais. Ele sentava, eu falei, esses 2 aqui, ó, pode ver que é a mesma data de 320, são em duplicado que você fez. Então, eu devo pagar mais. Daí ele ficou me olhando assim, falou assim, por causa da sua honestidade, eu vou fazer um desconto para você. Que já veio muita gente aqui, ele falou, e a gente erra no cobrar, e eles não vão embora. Mas ó, ele falou, parabéns que os batistas fizeram diferença aqui na cidade. Então, na última hora, eu pude dar um testemunho de crente, né? Então, o rapaz nos atendeu maravilhosamente bem, o hotel que nós ficamos, uma cabana especial para a gente lá. Então, irmão, o nosso tema, o título que nós vimos é integralmente submissos a Cristo, né? Uma carta lá. E nós aprendemos com o pastor, o seu Célio, com o pastor Luiz Saião, com todos os pastores, como ser integralmente submissos a Cristo. E eu, até na hora que ele falou 305, eu já fiquei contente, né? Porque a gente ia pagar mais, mas eu fiz as contas na hora e falei, não é isso que. E não é isso que nós acabamos de aprender a semana inteira. Então, irmão, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas às vezes eu conto aqui que eu já fui no supermercado, a moça ficou olhando para mim e falou, esse cara é bobo. O rapaz também inicialmente ele olhou assim para mim, né, tal, assim, não acreditou. Nós íamos sair 6h15 do hotel, o nosso ônibus era 6h15, acabou saindo 6h30 para voltar. E ele falou assim, só que amanhã não tem café. Ele ficou tão contente que ia sair eu, o pastor Antônio Roberto, que já esteve aqui de Jundiaí, com a esposa, mais outro pastor, foi lá, fez uma cestona de fruta e trouxe para a gente comer. Ele falou assim, não tem café quente, mas vocês comam isso aqui. Então, irmão, a gente vê Deus agindo se nós realmente vivermos integralmente submissos a Cristo, Ele vai provar na hora para a gente as coisas que nós precisamos, ok? Sem mais, desculpa, pastor, mas não, são 7h10. Então eu queria passar mais rápido, mas já atrasei no início e. Então, se os irmãos quiserem as fotos, mande um e-mail, brazezec@aí.com.br. Eu mando um monte. Quem nasceu, fiquei quase 1 hora para ver as fotos todas, certo? E todas as fotos de primeira qualidade do fotógrafo da convenção. Eu tirando algumas, mas saiu boa também, né? A gente não ajuda muito, mas pastor vai falar. Meus amados, a gente ser igual, né? A gente ser igual, a maioria das pessoas lá fora é fácil, é simples, né? E agora, fazer diferença chama atenção. Fazer diferença chama atenção. E Jesus, quando ele veio, ele pediu para a gente ser igual a todo mundo. Ele falou, não, vocês vão ser mais um aí no meio da multidão. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Jesus pediu para nós sermos sal
fazer diferença. E não é fácil. Não é fácil. Outro dia a gente estava falando a respeito que acabou pegando, né? Nada com o nosso aqui, né? É diferente do nosso aqui. Mas a tal da lei de Gerson, né? Que é o levar vantagem. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Bem, sem mais delongas, então, nós vamos passar para a nossa mensagem. Eu queria ter uma palavrinha rapidinho no fim do culto com a Érica. Bem rapidinho, bom? Só vou te entregar um negócio. Está ali do lado da mamãe, tá gostoso ali, né? E uma coisa que eu queria, antes da gente começar a mensagem, nós cantamos um hino que diz: Ele te amou. Poucas coisas a gente pode ter certeza nessa vida, mas uma delas que eu gostaria que você tivesse plena e absoluta certeza de Jesus te ama, né? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar fazendo a leitura. É uma passagem bem conhecida, uma passagem que nós já vimos várias vezes, que se acha em João no capítulo 3, dos versos 3 até o 6, tá? João, capítulo 3, versos 3 ao 6. E nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Em 2 versículos eu coloquei um destaque para 2 verbos, 2 palavras: ver e entrar. Esse destaque fui eu que coloquei na sua Bíblia. Provavelmente não tem, se você quiser colocar, você pode pôr a caneta, ok? Então vamos ler João capítulo 3, dos versos 3 ao 6, responsivamente. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E podemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no reino de sua mãe nascer? Aqui está outra palavra em destaque. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós vamos falar a respeito do nascer do Espírito. Vamos ter uma oração. Eu vou pedir para a irmã Vanilde estar vindo aqui à frente. Vai fazer uma oração, intercedendo pela mensagem e pelas demais atividades do corpo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Pai, por estar mais uma vez, Senhor Deus, aqui juntos para louvar a execução do nome. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor segue seguindo a tua graça, Senhor Deus, e não permite, Senhor Deus, que nada que do teu agrado permaneça aqui, Senhor. Deus, libera a vida do pastor para fazer a mensagem, que ele possa vir falar do teu coração para os nossos corações. Porventura houver alguém aqui que não te conhece, e essa noite Senhor, seja aceitável, que eles possam conhecer esse Jesus que transforma as vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo. Eu oro em teu nome. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Nós vamos estar meditando esta noite sobre esse tema, nascer do Espírito. E eu destaquei aquelas 2 palavras, quando Jesus diz: é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito.
para ver e entrar. Lá no final a gente vai estar falando um pouquinho sobre estas palavras. Bem, amados, nascer. O nascimento é um milagre de Deus. Todo nascimento é um milagre de Deus. Não existe nascimento sem a ação de Deus. Porque se nós pararmos para analisar, duas pessoas, um macho e fêmea, um homem e uma mulher, dois elementos que cada um tem dentro de si, se unem no ventre da mulher e aquilo começa a gerar uma vida. E é interessante ali que começa de elementos assim que não completamente diferentes. Começa a ter os ossos, coração, pulmão. Interessante, né? Se você puder, na internet, depois você olhe para que você veja o milagre do nascimento, como é muito maravilhoso. E é só Deus quem pode operar esse milagre. Agora é interessante que um recém-nascido, ele é muito fofinho. Você já viu? Como é fofinho o recém-nascido, é todo macio, é todo delicado e acima de tudo é indefeso, completamente indefeso. Uma criança assim como essa que a gente está vendo aí, eu pus até essa foto porque tem um cordeirinho lá do lado, né? Aliás, ele está vestido até de cordeirinho ali, né? Ah, como é bom ser pastor de alguém assim, tão delicado, fofinho, indefeso, né? Muito bom. Mas existe um outro nascimento. Esse nascimento é o nascimento da carne. Existe um outro nascimento. Esse nascimento que Jesus falou, que nós, todo ser humano, precisa passar para estar experimentando uma nova vida. Você pode continuar na velha vida, mas a partir do momento que você tem um novo nascimento, você passa a experimentar uma nova vida. Nós vamos esta noite destacar o significado do novo nascimento na vida do ser humano. O novo nascimento, ele significa o início da vida espiritual. Queridos, eu não coloquei em slides, mas eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia. Nós, seres humanos, temos duas naturezas. Nós, seres humanos, temos duas naturezas. Você pode verificar isso daí em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Veja que interessante. Está escrito ali: formou o Senhor Deus o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. É assim que está escrito? E formou o Senhor Deus o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vejam só que interessante. Deus, a nossa visão, né, como seres humanos, como homens, nós imaginamos Deus fazendo com suas próprias mãos o ser humano. Você sabia que você é uma obra-prima? Que você foi feito detalhe por detalhe pelo próprio Senhor Deus? Deus te formou do jeito que você é. Às vezes a gente não dá valor, às vezes nós menosprezamos aquilo que nós somos.
tudo bem. Tem alguém assim como eu que é feio. Mas tem gente que até me acha bonito, né, filho? Basta ser filha para achar o pai bonito, né? Ou então a Vildete, quando eu chego meio tarde em casa, que ela fala, muito bonito. Onde é que você estava até essa hora? Mas, querido, o que eu gostaria que você marcasse no seu coração, Deus, Ele te fez, detalhe por detalhe, órgão por órgão, célula por célula. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. E é interessante que as duas naturezas, olha, presta atenção nisso, marque aí na sua Bíblia, Gênesis 2, verso 7, como Deus fez o ser humano, formou, e essa palavra lá no original, ele está dizendo que é a mesma palavra usada para manusear, ok? E depois ele soprou nas narinas do ser humano. Olha o contraste que existe aí em Gênesis mesmo, no capítulo 1, nos versos 20 e no verso 25. Gênesis capítulo 1, verso 20 e o verso 25. Olha a diferença. O Senhor ali, Ele criou, Ele não formou. E hajam seres viventes que povoem o mar, e hajam as aves no céu. Essa é a diferença entre nós e os demais, todos os demais seres viventes que existem na terra. Deus, Ele fez o ser humano como se fosse com a sua própria mão, e ao soprar nas narinas do ser humano, Deus, Ele pôs um pedacinho dele próprio, a sua vida. Preste atenção nisso. A sua vida vem direto do Espírito da vida, que é o Espírito de Deus. Essa é a diferença entre o ser humano e toda a demais criação. Todos nós temos uma natureza espiritual. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas a nossa natureza espiritual, ela precisa ser despertada. Quando uma criança nasce, e o próprio Jesus disse isso, no verso que foram até vocês que leram, João capítulo 3, verso 13. O que é nascido da carne é carne. Quando uma criança nasce, ela nasce da carne. Deus coloca o Espírito, porque senão essa criança não teria vida. Mas é necessário que ao crescer, essa criança faça despertar em si a vida espiritual. E somente com o novo nascimento é que nós passamos a ter a nossa natureza espiritual desperta. Com o novo nascimento, nós passamos a ter uma vida espiritual. A nossa vida passa a ser diferente. A nossa vida passa a ter visão, passa a ter anseios diferentes do que era a nossa vida anterior. A gente vê isso daí pela própria ambição do ser humano. Hoje, por exemplo, as pessoas estão todas, entre aspas, se divertindo na carne. Amanhã, depois, aí quarta-feira vinha, né? Antes vinha, agora não vem mais, o dia do arrependimento, né? Que é a quarta-feira de cinzas. Mas as cinzas são só espirituais. As cinzas são só emocionais. As pessoas se enchem, entre aspas, de alegria, para na quarta-feira voltar